A vida, às vezes, escreve histórias que parecem saídas de um livro. Histórias em que o acaso se mistura com o destino e o improvável se torna o início de algo eterno. Foi assim com Clara e Miguel. Clara era uma jovem mulher cheia de luz. Professora de crianças pequenas, ela tinha aquele tipo de sorriso que iluminava os lugares mais simples. Vivia com fé inabalável, acreditando que cada novo amanhecer era um presente de Deus. Já Miguel era o oposto. Engenheiro, metódico, cético. Crescer acreditando apenas no que podia ver e provar. Para ele, Deus era apenas uma ideia bonita, mas distante. O destino quis que eles se encontrassem num dia comum, num lugar improvável. Uma cafeteria escondida no centro da cidade. Clara estava lá, tentando corrigir alguns cadernos enquanto tomava um chocolate quente. Miguel, apressado, entrou para fugir da chuva e, num tropeço desajeitado, derramou o café justamente na mesa dela. "Ai, meu Deus!" exclamou Clara, levantando-se rápido. "Me desculpe, eu não vi você aí", respondeu ele, envergonhado. Os dois se olharam. Ela, tentando disfarçar a confusão, ele, tentando limpar o desastre. E ali, entre guardanapos, risadas nervosas e um pedido de desculpa sincero, algo começou. Miguel insistiu em pagar outro chocolate para ela. E entre goles e conversas, descobriram que tinham muito mais em comum do que imaginavam. Ela falava de suas crianças na escola, dos sonhos de construir uma família, da fé que guiava seus dias. Ele falava do trabalho, dos projetos, do quanto a vida às vezes parecia um mistério sem sentido. Mas Clara tinha uma maneira doce de responder. "Às vezes, Miguel, o sentido não está nas respostas, está na confiança." Eles começaram a se ver com frequência. Um encontro virou 2, depois 4, depois 10. Aos poucos, Miguel percebeu que esperava cada mensagem dela com o coração acelerado, que gostava da maneira como ela via o mundo, com ternura, com esperança, com fé. Clara, por sua vez, via em Miguel algo que a encantava: a sinceridade. Ele não fingia crer, não tentava agradá-la com palavras vazias. Apenas a escutava, respeitava e, aos poucos, deixava-se tocar pela fé simples que ela carregava. Os meses passaram e, antes que percebessem, estavam completamente apaixonados. Nos domingos, ele começou a acompanhá-la à igreja, mesmo que dissesse só para fazer companhia. Ela sorria. Sabia que algo bonito estava nascendo ali, não só o amor entre eles, mas também o início de algo maior. Começaram a fazer planos, uma casinha simples, filhos correndo no quintal, viagens de carro para o interior. Falavam sobre o futuro com a leveza de quem acredita que tudo é possível quando se ama. E por um tempo, tudo parecia mesmo perfeito. Mas a vida tem caminhos que não entendemos. Foi numa manhã de terça-feira que o mundo deles mudou para sempre. Clara acordou com uma dor estranha no corpo. Pensou ser apenas cansaço, talvez algo passageiro. Mas os dias foram passando e o mal-estar aumentava. Miguel insistiu que ela fosse ao médico. Depois de exames, esperas e olhares preocupados, veio o diagnóstico que nenhum coração está preparado para ouvir: câncer. O chão se abriu sob os pés de Miguel. Clara, mesmo pálida e assustada, tentou sorrir. "Vai ficar tudo bem", disse ela, apertando a mão dele. "Deus está conosco." Mas Miguel não conseguia acreditar. "Clara, como pode dizer isso? Como pode acreditar que Deus permitiria isso?" Ela olhou para ele com calma, com aquele mesmo olhar que o encantara desde o primeiro dia. "Às vezes, Miguel, o sentido não está nas respostas, está na confiança." Os dias que se seguiram ao diagnóstico foram um turbilhão de exames, consultas e esperas silenciosas. Clara, com sua doçura habitual, tentava manter o semblante tranquilo, mesmo quando o corpo começava a ceder ao tratamento. Miguel, por outro lado, sentia-se perdido. Ele passava as noites em claro, olhando para o teto,
se perguntando como um Deus de amor poderia permitir aquilo. No início, ele evitava falar sobre fé. Acompanhava Clara às sessões de quimioterapia, segurava sua mão, sorria quando ela sorria, mas por dentro, seu coração estava cheio de raiva e medo. Clara percebia e, mesmo debilitada, tentava confortá-lo. «Miguel», dizia ela, com voz fraca, «você precisa acreditar comigo». «Eu acredito em você, Clara, mas acreditar em Deus, depois de tudo isso, eu não sei se consigo». Ela sorria, mesmo entre trivas. «É justamente agora que precisamos dele. Não quando tudo vai bem, mas quando não entendemos nada». Miguel ficava em silêncio. Não sabia o que responder. Mas pouco a pouco, o amor por ela foi o levando para mais perto de algo que ele nunca havia sentido. Um dia, ao levá-la à igreja, ficou observando Clara ajoelhada, orando com os olhos fechados, tão frágil e, ao mesmo tempo, tão cheia de paz. Foi ali que algo dentro dele começou a se mover. Não foi uma voz, nem uma visão. Foi uma sensação, como se, de repente, ele tivesse sendo visto. Como se Deus o estivesse ouvindo, mesmo em silêncio. Naquela noite, em casa, Miguel se ajoelhou pela primeira vez em muitos anos, sem saber o que dizer. Apenas chorou. «Se o Senhor existe, por favor, não leve ela de mim. Eu não sei rezar, mas cuida dela. Cuida da Clara». Foi um momento simples, mas transformador. A partir dali, ele passou a orar todos os dias, às vezes com palavras, às vezes só com lágrimas. E, de algum modo, começou a sentir paz, mesmo sem respostas. O amor entre eles também cresceu de forma surpreendente. Eles passaram a valorizar cada detalhe: um café juntos, uma caminhada curta, o pôr do sol visto da janela do hospital. Clara dizia: «Cada dia é um presente, Miguel, e eu quero vivê-lo com gratidão». Ele segurava sua mão e respondia: «E eu quero vivê-lo com você». Os médicos, no entanto, não traziam boas notícias. O câncer havia avançado rápido demais. O tratamento não estava surtindo o efeito esperado. O câncer havia se espalhado. As chances, segundo eles, eram mínimas. Alguns até sugeriram que ela fosse levada para casa para passar seus últimos dias com conforto e dignidade. Mas Clara não se rendia. E Miguel também não. Numa dessas noites, o médico entrou no quarto e disse com voz triste: «Senhor Miguel, sinto muito, mas não há mais o que possamos fazer». Miguel apenas baixou a cabeça. As lágrimas caíam sem som. Assim que o médico saiu, ele se ajoelhou ao lado da cama, segurou a mão dela e, chorando, disse: «Eu não aceito isso. Eu sei que Deus pode. Eu sei. E eu não vou desistir de você, Clara, nem por um segundo». Ela, já fraca, apertou levemente a mão dele e sussurrou: «Então ora comigo». Miguel fechou os olhos. Não foi uma oração ensaiada, nem bonita. Foi sincera, vinda da alma. Ele dizia: «Deus, o Senhor já me devolveu a fé, já me mostrou o teu amor através dela, mas, se ainda for possível, se ainda houver um plano, não a leve. Deixa que ela continue sendo luz neste mundo». As lágrimas caíam e o quarto parecia envolto por uma calma sobrenatural. Clara, com voz suave, começou a cantar uma antiga canção que costumava entoar na igreja. Miguel se juntou, mesmo sem saber a letra direito. E ali, naquela madrugada silenciosa, os dois cantavam entre lágrimas, como se o céu inteiro os ouvisse. Na manhã seguinte, algo aconteceu. Clara acordou com uma energia diferente. Pediu para levantar-se, para ver o sol pela janela. A enfermeira, surpresa, a ajudou. «Eu me sinto viva», disse ela com um brilho nos olhos que há semanas não aparecia. Os exames de rotina foram feitos naquele mesmo dia. E, para o espanto dos médicos, os resultados começaram a mostrar algo impossível. As células do câncer estavam regredindo.
Os tumores que antes cresciam rápido haviam começado a desaparecer. Os médicos não encontravam explicação. Diziam ser um caso raríssimo. Mas Clara e Miguel sabiam o que havia acontecido. Deus havia ouvido. O milagre havia chegado. Nas semanas seguintes, ela foi se recuperando. Aos poucos voltou a caminhar, a sorrir, a cantar. Miguel, transformado, ia com ela à igreja todos os domingos, agora não mais por companhia, mas por gratidão. Juntos, testemunharam diante de todos o que haviam vivido. Não só a cura física, mas o renascimento da fé, o reencontro com Deus. Anos passaram. Eles se casaram em uma pequena capela, cercados por amigos, familiares e flores simples. As mesmas flores que Clara dizia serem um toque de Deus na terra. No altar, quando o pastor perguntou se prometiam se amar, na saúde e na doença, Miguel sorriu e respondeu: "Eu já vivi as duas e continuo dizendo sim." A vida seguiu. Eles tiveram filhos, construíram a casa dos sonhos e em cada detalhe da rotina encontravam motivos para agradecer. Mas nunca esqueceram que viveram. Clara contava às crianças a história do milagre e sempre terminava dizendo: "Deus não faz tudo do nosso jeito, mas Ele sempre faz do jeito certo." Miguel, por sua vez, tornou-se um homem de fé inabalável. Costumava dizer a todos que o verdadeiro milagre não foi apenas a cura de Clara, foi o amor que o levou de volta para Deus. Certa vez, já com os cabelos grisalhos, ele escreveu em seu diário: "Eu vivi para ver o impossível acontecer. E hoje sei que o milagre começa quando o coração se entrega. Não há doença, dor ou desespero que o amor de Deus não possa alcançar." E assim, Clara e Miguel viveram muitos anos juntos, testemunhando que o amor, quando regado pela fé, é mais forte do que a morte, mais poderoso do que o medo e capaz de abrir as portas do impossível. Porque, no fim, o verdadeiro milagre não foi apenas o que Deus fez por eles, mas o que Ele fez dentro deles. Se você crer, digite amém nos comentários e inscrevam no canal. Um milagre irá acontecer em sua vida.